Paz, amados. Estarei falando com vocês essa reflexão que vocês possam estar meditando e colocando nos seus corações e praticando no nosso dia a dia. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, do 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Deus. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, estudaremos as virtudes fundamentais da humildade, mansidão e longanimidade que leva a Igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. A genuína unidade da Igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Para haver unidade é preciso humildade. Amados, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Amados, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nessa passagem, o apóstolo fala: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fosse chamado. Paulo fala também sobre a necessidade de se preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade é orgânica, mas precisa ser preservada frequentemente. O andar é usado no Novo Testamento para se referir à conduta diária. Ele estabelece o tema para os 3 capítulos finais. Digno tem a ideia de viver de modo compatível com a posição que a pessoa tem em Cristo. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 fala: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não é de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação de reconhecer a importância e o valor do outro. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Amados, o mundo antigo considerava a humildade como algo abominável, baixo, rasteiro, que deve ser desprezado, ao invés de ser buscado. A humildade, no conceito da antiguidade grego-romana, foi sempre usada como adjetivo de depreciação, tais como sem reputação, escravo, servo, baixo e inóbil. Amado, no cristianismo, a humildade, tão desprezada como virtude pelos pagãos,
colocou justamente em primeiro plano, entre todas as virtudes cristãs. Da humildade depende e provém todas as demais virtudes. E, importante, a nossa humildade provém do nosso autoconhecimento. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensinamento do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem do coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia no relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Amados, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É importante ressaltar que a primeira bem-aventurança cristã é justamente ser humilde de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Não é apenas modéstia e interesse pelo bem do próximo, como expresso no comentário, mas remete ao espiritual, produzindo pelo Espírito Santo. Humildade é o oposto da autossuficiência. Falar da profunda humildade de reconhecer a total falência espiritual daquele que se afasta de Deus e descreve aquele que está profundamente consciente da sua própria perdição e desesperança à parte da graça divina. Jesus, introduzindo o maravilhoso Sermão do Monte, afirma que é daqueles que apresentam essa virtude, deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Reconhece a sua própria pobreza de espírito. Esta é a verdadeira humildade. William Buckley diz que a humildade provém 1. Do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó, é pó e voltará ao pó, não pode ser orgulhoso. 2. Do confronto da própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Quando reconhecemos que Cristo é santo e puro e somos desafiados a imitá-los, então precisamos ser humildes. 3. Da consciência de que somos criatura totalmente dependente de Deus. Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. Nosso dinheiro, saúde, amigos não podem nos valer. Não podemos pensar a respeito de nós mesmos, além do que convém nem a quem. Cristo é o exemplo máximo de humildade. Ele a si mesmo se esvaziou-se. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude mansidão produz crente capacitado a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A mansidão é um aspecto do fruto do Espírito que aparece esquecido em nossa cultura agressiva e egocêntrica. A mansidão é mal compreendida e subestimada na sociedade de extremo de hoje, onde muitas vezes as pessoas tendem a reagir com raiva ou a reagir passivamente, talvez por ser associada equivocadamente à fraqueza. Hoje, a maioria não admira os outros por serem mansos. A Bíblia afirma que era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Esse termo descreve o rei guerreiro Davi, um homem muito amado por Deus. Ou Paulo, o apóstolo incansável, que corajosamente enfrentou perseguições perigosas e dolorosas. Não, porém, uma vez compreendemos o que é a mansidão bíblica, podemos facilmente ver que esses homens eram de fato mansos. A mansidão, sendo um aspecto do fruto do Espírito, é um atributo do próprio Deus Todo-Poderoso e é importante para o nosso ser, conformado à sua imagem. É um verdadeiro testemunho da nossa regeneração
De fato, essa característica determinará em grande parte quanto a paz e satisfação estão em nossas vidas e quão bem nos faz durante as provações. Glória a Deus. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Glória a Deus. O termo indica moderação nas ações, bom trato com seu semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Seguindo-se a humildade, vem a mansidão, segunda das grandes virtudes cristãs. Do grego prautes traz a ideia de controle. Manso é aquele cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva das outras pessoas. É a mansidão, é que nos traduzimos por doçura. Buckley afirma: aqui temos, pois, a segunda grande virtude cristã, é a segunda característica importante do verdadeiro membro da igreja. É o homem tão dominado por Deus que se ira sempre no momento oportuno e jamais fora do tempo. É o homem que morreu para o eu, para quem toda a vida está dirigida e dominada por Deus. É o cavaleiro de Deus. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números capítulo 12, 1 e 2. Glória a Deus. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos capítulo 15, versículo 4 e 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Como diz a Escritura, o fruto do Espírito é gerado pelo próprio Espírito Santo em cada crente, moldando-lhe para que seja semelhante a Cristo. O nosso exemplo perfeito, segundo Dias Lopes, descreve Abraão em um exemplo de mansidão. Ele deixou Ló fazer a melhor escolha. A mansidão é poder sobre controle. É a virtude daquele que não perde o controle. Moisés era manso e, no entanto, veja quão tremendo poder ele exerceu. Jesus era manso e virou a mesa dos cambistas. A verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a preservar na perseguição. Não se revinda os maus tratos sofridos. Não se apressa a emitir juízo. Não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata de submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos capítulo 8, versículo 10. A palavra grega prautes era usada no grego clássico com o bom sentido de suavidade de tratamento ou docilidade de caráter. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica sua própria importância ou autoridade. Na verdade, uma pessoa mansa renuncia aos seus direitos. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o agravo do que o infligir. O propósito de Deus é que sejamos modelados à semelhança de Cristo, para que sejamos perfeitos. Ninguém jamais foi amável, longânimo, bondoso, temperado, humilde e manso como o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro manso mantém a sua postura, orquestrada pelo Espírito Santo, em toda e qualquer situação. Não há nada que tire o manso da sua postura, pois quanto maiores forem os insultos, maior será o testemunho de mansidão e humildade, refletindo na vida do verdadeiro cristão. A mansidão pressupõe a conciliação. O comportamento conciliador
é a demonstração prática de conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de uma circunstância adversa. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito de conflito desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Mansidão, um produto inevitável da humildade, diz respeito àquele que é manso de espírito e que tem o domínio próprio. Jesus era simples, humilde e dócil. As pessoas tinham prazer em estar ao seu lado. É muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejar, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da verdade. Você conhece alguém assim? Então ore por ele, para que venha a se arrepender, se cheio do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito. É perfeitamente apropriado que na Bíblia o Espírito Santo seja simbolizado pela pomba, Jesus pelo cordeiro e os seus seguidores sejam simbolizados pela ovelha. Todos esses são símbolos que falam de mansidão, o fruto espiritual da mansidão. De todos os atributos que estamos analisando, provavelmente esse é o mais difícil de definir, porque estamos falando de uma atitude interior e não de alguns atos externos. Mansidão ou amor humilde é a característica que se opõe ao orgulho e tem a ver com humildade, mas não com passividade. Moisés era um homem muito manso, mas ao mesmo tempo estava sempre pronto a agir em momentos difíceis. É o Espírito Santo que age, permitindo que os crentes sejam muito mais mansos e gentis do que jamais poderiam ser, como Paulo mostra nas suas cartas à igreja de Galácia. Paulo sabia que os crentes haviam retrocedido e demonstravam atitudes hostis e conflitos pessoais. Ele escreveu: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruírem mutuamente. Gálatas capítulo 5, versículo 15. A mansidão produzida pelo Espírito Santo não é uma característica natural da personalidade, nem é ser omisso ou passivo diante dos problemas, tampouco ser uma pessoa que não tem opinião própria ou vive em cima do muro. Esse amor humilde que só o Espírito pode gerar em nós por meio da sua graça é manifesto na nossa vida quando somos completamente submissos à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele os exortou a, por meio do amor, servirem uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Lembrando-lhes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Somos instruídos a vestir-nos com mansidão, isto é, algo que devemos buscar ativamente e usar como vestimenta divina. Paulo disse à igreja colossense para, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestir-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim libera o perdão aos ofensores. A longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios capítulo 6, do 1 ao 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente nas tribulações.
Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 7. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Glória a Deus. A terceira grande qualidade do cristão é a paciência. O termo grego é makerotimia. A palavra grega significa literalmente resistência e refere-se a uma paciência resoluta, que é uma consequência natural da humildade e da mansidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Tiago capítulo 5, versículo 10. Paciência é a atitude de nunca revidar, aguentar com paciência pessoas provocadoras. Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura e nem lamento. O amor tudo suporta. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nós deparamos com múltiplas situações de hostilidades. São esses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excesso cometido em nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Humildade, mansidão e longanimidade reflete-se no amor paciente pelos outros, o qual é contínuo e incondicional. Paulo estava preso em Roma, mas seu coração estava livre de mágoas. Em vez de extravasar ressentimento, exorta os crentes a viverem de modo digno da sua vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Glória a Deus. Devemos suportar uns aos outros em amor. O que isso significa? Não significa apenas que devemos tolerar pacientemente aqueles que se opõem a nós. Não significa que devemos ser passivos e aguentar calados as injustiças sofridas. Significa mais do que isso. Significa que devemos servir de suporte para os nossos irmãos em suas fraquezas. Significa que devemos servir de coluna de sustentação para aqueles que, além de fracos, nos hostilizam. Nossa atitude não deve ser só passiva, deixar de pagar o mal com o mal. Nossa postura precisa ser positiva e proativa. Glória a Deus. Devemos abençoar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos e servir de amparo para os que estão sem vigor. Esse suporte, porém, não deve ser dado com murmuração ou indiferença, mas em amor. Assim como Deus nos assiste em nossas fraquezas, devemos também ser morões de sustentação para os fracos. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João capítulo 4, versículo 8. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus capítulo 7, versículo 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba-se a disputa na igreja. Uma das diversas palavras gregas para o amor é agape, é o amor voluntário, referindo-se não à afeição emocional, ou atração física, ou um laço familiar, mas ao respeito, devoção e afeição que conduz ao serviço voluntário e altruísta. Esse tipo de amor exige que o cristão coloque o bem espiritual do outro acima dos seus próprios desejos, a despeito de ser tratado de maneira indelicada e desagradável, ou até com hostilidade. 1 Coríntios capítulo 13, 4 e 7, Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4.
Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, o apóstolo Paulo está falando de unidade, não de uniformidade. Não custa lembrar que esta unidade vem do interior, é uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado de pressão exterior, como uma corda que junta. Essas importantes virtudes cristãs está unidade que não é imposta por força exterior, senão que pela virtude do poder do Espírito Santo que habita o crente, procede de dentro do organismo da igreja. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, praticar essas virtudes, que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos fortalecendo, para que nós possamos estar falando do amor de Cristo. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.